Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista, sempre com informações exclusivas do Corinthians para você. E nesse blend vou trazer informações importantes sobre Breno Bidon. Gigantes da Europa querem o jogador. Vou te falar de novas conversas e valores que podem salvar o Corinthians, pelo menos é a maneira que o Corinthians enxerga hoje uma venda do Breno Bidon, podendo salvar inclusive o Corinthians na questão transfer ban. Vou te trazer clubes interessados e que conversam em relação a Bidon, que você nunca ouviu. O leque aumentou. Falando de leque aumentar, vamos também falar nesse blend de informações que o Corinthians vai em busca de novas empresas, apresentando os valores que já recebeu referentes a name rights. O Corinthians abriu o leque nessa questão também. Eu vou te contar, bem interessante, o Corinthians inclusive vai enviar documentos às empresas. Vou te falar o que pensa o Corinthians em relação a Arana, tá? Que tá em má fase lá no Atlético Mineiro. Será que agora ele quer voltar? Enfim, e também outro lateral, o lateral Denner, que passou por cirurgia, está em Londres. Vou te contar toda essa história do lateral corintiano. Tudo isso agora para você aqui nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vamos embora falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista, tá? Quero começar sobre o Denner, né, lateral esquerdo. Ele passou, né, por uma cirurgia em Londres, tá? Jogador que foi, né, vendido pelo Corinthians na gestão do Augusto, tá? Ele realizou, né, ele viajou à Inglaterra, né, para realizar uma cirurgia no joelho, né, e utilizar, né, a estrutura do Chelsea para se recuperar. A operação foi feita nesta terça-feira, tá? Que passou. Teve como objetivo corrigir uma lesão no menisco e foi bem sucedida, tá? Então a cirurgia já foi feita do Denner, ele foi a Londres para isso, né? É claro que nessa parceria aí, né, tudo em contato com o Corinthians, né? Tanto Corinthians e Chelsea juntos ali, né, para que tudo ocorra bem com o jogador. O Corinthians espera, ele fica lá ainda em Londres, né, para recuperação, e o Corinthians espera que ele esteja pronto para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? O Denner tem 18 anos, né? 18 anos, ele fechou com o Chelsea, foi vendido, mas só vai ser entregue no meio do ano que vem. Aliás, né, ele não tem 18 anos, ele tem 17, né? Ele vai para o Chelsea quando completar os 18 anos no meio do ano, tá? Em junho ou julho do próximo ano, tá certo? Lembrando que o Corinthians vendeu o Denner por 10 milhões de euros, né? 62 milhões de reais, pode ter 4 milhões de euros de bonificação, mas aí o Corinthians precisa, né, colocar ele para jogar no time profissional no primeiro semestre de 2026, porque no meio do ano ele já pode ir embora, tá certo? Deixa o likezão aqui, comenta aqui embaixo o que você acha de Denner passando por cirurgia lá no Chelsea. Falando de Arana, né, hoje o Nicola deu uma informação, o que o Corinthians pensa sobre Arana, e, né, ele falou inclusive lá da má fase do Arana, está sendo perseguido pela torcida, vive a pior fase, né, da sua carreira, talvez, lá no Atlético. Aliás, em 35 jogos, 34 jogos, né, só tem uma assistência, não tem nenhum gol. Enfim, o Arana que não joga bola há muito tempo, né? O Corinthians tentou o Arana nas últimas janelas, o Arana sempre recusou, sempre priorizou o Atlético Mineiro, aliás, foi até valorizado em buscas, né, tentativas do Corinthians, se beneficiou por isso, né? Faz parte do mercado, conseguindo um baita aumento. É um jogador que hoje vive uma fase ruim, né, no Atlético Mineiro. E aí começam as especulações, se ele poderia ir para o Corinthians, quem sabe agora voltar ao Corinthians. Não há interesse do Corinthians no Arana, né? Essa é a informação do Nicola. E com poucas fontes que eu conversei sobre o assunto, também não vi desejo nenhum do Corinthians em contratar o lateral esquerdo, tá? Aliás, graças a Deus, né? Porque chega de olhar para o passado, a gente já viu aí, na mesma geração, aliás, de 2017, Romero, Maicon, Jô, Balbuena. Eu queria saber qual desses de 2017 que voltou ao Corinthians e deu certo, entendeu? Posso estar aqui, né, talvez esquecendo de alguém, mas chega, né? Chega de olhar para o passado. O blend de informações, não vou opinar muito, mas graças a Deus não há interesse do Corinthians no Arana. Comenta aqui embaixo, deixa o like. Informação importante exclusiva, tá? O Corinthians abriu o leque
Corinthians abriu o leque para tentar fechar os name rights, né? O combo que o Corinthians quer vender, name rights, né? Estádio e patrocinador master. O que o Corinthians vai fazer? Até sexta-feira, isso é informação exclusiva, tá? Até sexta-feira o Corinthians vai enviar um documento para algumas empresas que já sondaram o Corinthians, tá? E até outras empresas que podem, né, ter bala na agulha para fechar esse pacote. O Corinthians vai mandar um documento, né, colocando ali tudo que o Corinthians, né, almeja, né, vendendo esse combo e vendendo principalmente os name rights, tudo aquilo que o Corinthians tem em mente, tá? Desde de taxas, né, de juros, enfim, desde adiantamento que o Corinthians vai querer, pagamento de multa. Então o Corinthians até sexta-feira envia uma documentação para várias empresas que estão interessadas, inclusive já com valores, né, que o Corinthians almeja, tá? E com valores que o Corinthians já recebeu e já recusou. Então, muita gente fala da Betano, realmente a Betano é uma das interessadas, a Esporte da Sorte também prometeu entrar na briga, né? Existe outra bet também, existe outra empresa, mas, tá? É bom a gente, né, ficar atento porque o Corinthians está abrindo leque realmente para tentar fechar esses name rights com valores maiores e com outras empresas. Então, sexta-feira no máximo, até essa sexta-feira no máximo, o Corinthians vai disparar aí, né, em encontros, né, contatos, né, com empresas interessadas, um documento avisando todas as exigências. Então o Corinthians vai querer fechar com a maior proposta, claro, não tem preferência hoje por nenhuma, e agora é o Corinthians que está indo ao mercado. Além dessas, as empresas que sondaram vão receber tudo que o Corinthians pretende, desde valores até exigências, tá? E as empresas que não manifestarem contato, algumas que o Corinthians tem em mente, também vão receber, né, esse material. Então é o Corinthians em busca dos name rights da Neoquímica Arena, né, principalmente, tá? Lembrando que tem multa de 70 milhões, entre 60 e 70 milhões da Neoquímica Arena para quebrar, e no patrocinador master multa de 30 milhões. Então a empresa que fechar com o Corinthians esse combo tem 100 milhões em multa para pagar, e essa é uma das exigências do Corinthians, tá? No documento que estará sendo enviado aos interessados, que são vários, né? Você pode colocar aí hoje uns 5 interessados no mínimo, tá? Deixa o like, comente aqui embaixo, eu vou trazer informações exclusivas sobre Breno Bidon. Se a informação do name rights já era exclusiva, essa mais ainda de Breno Bidon, tá? Gigantes da Europa querem o Breno Bidon. Vou te contar os clubes novos que querem um jogador e o que pensa o Corinthians sobre isso. O Corinthians está animado, pode resolver a vida com o Breno Bidon. Comente aqui embaixo tudo que eu vou falar daqui a pouco. Olha só, há clubes, né, que estão chegando forte para tirar o Breno Bidon do Corinthians. Depois de PSV, que você já sabe, né, o próprio, né, Zenit, clubes do Oriente Médio, né, essa sequência que o Breno Bidon teve fez com que alguns clubes realmente manifestassem mais interesse pelo jogador. Então vamos lá. O Napoli entrou forte na briga, tá, pelo jogador. Outros clubes grandes como Manchester City, Manchester United, tá? O próprio Wolverhampton, que aí não se enquadra no quesito gigantes, tá? Até representantes do próprio PSG também tem contato com o staff do jogador. Enfim, e para o final de ano, né? Não quer dizer que o Breno Bidon já saia nesse final de ano, mas até o meio do ano que vem a chance é enorme. Mas o Corinthians, né, pelo que tem planejado por vários clubes, várias sondagens, várias conversas e consultas que tem chegado, né, ao clube, ao Corinthians, o Corinthians já começa a vislumbrar, né, uma venda muito boa, que vai, né, ajudar o Corinthians a pagar o transfer ban. Na verdade, vai resolver a questão do transfer ban. O Corinthians tá atrelando até a situação, né, de vender o Breno Bidon para pagar esse transfer ban, tá? É claro que vai depender dos valores do clube, enfim. O Napoli entrou muito forte, tá, na briga. Existe uma questão também, né, do próprio staff do jogador, de que o Napoli talvez não seja o melhor clube para se negociar, mas é um dos clubes que tem interesse no Breno Bidon, tá? Os clubes de Portugal, Benfica e Porto também tem contato. Enfim, o Breno Bidon hoje
é um jogador, né, que é muito assediado, né, pelos clubes europeus, tá? Ele só não foi para o Benfica agora, na última janela, por conta do Richard Rios, né, enfim, ter fechado com o Benfica, mas existe a situação do Porto também e existe outros clubes interessados. Então, hoje, tá? Hoje são muitas as consultas, aumentaram demais, tá? E o Breno Bidon é um jogador que é visto lá fora e acompanhado por grandes clubes. O City, por exemplo, o Grupo City acompanha o Breno Bidon há muito tempo já, sabe da qualidade dele, está atento com a evolução do jogador. Na Europa é até visto como um jogador que pode disputar a Copa do Mundo do ano que vem, tá? Estou falando o que pensam e os europeus que estão sondando e consultando o Corinthians recentemente. Então aumentaram as consultas, tá? Não vou falar para vocês que teve proposta, porque eu não preciso potencializar a notícia, tá? Teve proposta? Teve, tá? Vamos lá. O que teve de proposta recente? Teve a do PSV, 9 milhões de euros, o Corinthians não quis, tá? E teve uma do Benfica de 12 milhões de euros, o Corinthians não quis, e depois esfriou porque o Benfica focou no Richard Rios. Então, olha só, o Corinthians recusou uma de 9 e uma de 12. Então, a gente não sabe como, né? E, já falando um pouco de valores, quanto que o Corinthians pode vender o Breno Bidon. Mas já estou trazendo informações valiosas para vocês, inclusive colocando valores de propostas. Mas essas agora, Napoli, City, enfim, os grandes, né, que estão chegando, o próprio Porto agora também, ainda não teve proposta. São consultas que estão sendo feitas, tá certo? Comenta aqui embaixo, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações.